Amém? João capítulo 1, versículo 48, diz assim: Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Amém. Somente esse texto, os irmãos podem tomar assento. Desde já agradeço pela oportunidade e também pela vida do pastor Marcelo, que fez o convite para nós estarmos aqui, juntamente com os irmãos, para cearmos juntos. Obrigado, pastor Marcelo, pela hospitalidade, pelo carinho com que nos recebe. Eu estive aqui, eu acho que há uns 2 anos e meio atrás, né? Minha esposa ainda estava grávida, e nessa ocasião estivemos acompanhando o pastor Eduardo. Mas aprove o Senhor hoje a estarmos aqui juntos para celebrarmos a ceia do Senhor. E eu quero vos dizer que Jesus está aqui hoje, presente. A Bíblia nos garante em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em um sábado, no dia como hoje, pode ser esta, meus irmãos, talvez a última oportunidade da igreja de poder cear. E sempre quando nós celebramos a ceia do Senhor, e por a ceia também ser um ato profético, estamos dizendo: Jesus voltará. Como já foi dito aqui por um dos irmãos, Jesus disse que devemos fazer isto até que Ele venha. Que você possa pensar hoje que pode ser a sua última ceia. Pode ser o último culto aqui em Diosso, pastor Marcelo. Pode ser talvez hoje a última ministração da palavra. Pode ser hoje o último hino que você canta ou que nós cantamos. Talvez pode ser no decorrer da mensagem ou no decorrer da celebração da ceia, Cristo volte. Aleluia. E a esperança da igreja, meus irmãos, é que Jesus venha. Aleluia. Aleluia. E nessa oportunidade, meus irmãos, eu quero vos trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração. E nada mais do que podermos falar sobre a pessoa de Cristo Jesus. E eu tenho a certeza que, meus irmãos, o Senhor está falando nos nossos corações nesta oportunidade. Por isso, que você hoje possa saber que o Senhor, Ele está presente aqui. Ele está vendo o teu coração. O Senhor, Ele sabe da nossa vida. E eu tenho a certeza que o Senhor, Ele continuará falando conosco através da sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, nesta oportunidade eu queria meditar e refletir com os irmãos. Eu acredito que talvez vocês já tenham lido esse texto, ou já tenha ouvido alguma ministração sobre esse texto. E eu gosto muito, particularmente, do Evangelho de João, porque o evangelista João, e a história nos diz que João foi um dos discípulos, um dos apóstolos, e a história nos diz que também foi este mesmo João que escreve a primeira, segunda e terceira carta, também escreve Apocalipse. E eu gosto da maneira com que João apresenta a pessoa de Cristo, diferente dos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, em que é registrado mais os milagres, as curas, as libertações que Jesus realizava. Mas eu gosto principalmente do Evangelho de João pela
particularidade com que ele apresenta a pessoa de Jesus. E ele mostra Jesus Cristo, ele apresenta Jesus, talvez não enfatizando. E aqui nos 3 primeiros capítulos nós vamos ver que o evangelista João, que aqui João apresenta o lado da deidade de Cristo, apresenta Jesus Cristo no seu lado mais divino, no seu lado redentor, e traz, meus irmãos, a pessoa de Cristo como sendo aquele que havia sido profetizado, por aquele que havia sido mencionado nos escritos da lei de Moisés e principalmente, meus irmãos, dos profetas. E nós encontramos no Evangelho de João, já logo no capítulo 1, ele fazendo uma grande explanação, dizendo do Verbo encarnado, do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E observando na história, no cenário bíblico, havia, meus irmãos, naquele período, naquele tempo, uma expectativa grande de que viesse, meus irmãos, e de que surgisse o Messias, o reino que eles estavam aguardando. E acredito que talvez para muitos seria, ou eles estavam esperando um reino que fosse terreno, ou que fosse tirar, meus irmãos, o poder do Império Romano e que estabelecesse que Cristo, que o Messias fosse aquele que estabelecesse um reino terreno, um reino terrestre. Aqui, meus irmãos, Israel, os judeus estavam vivendo já um bom período, que é classificado pelo período interbíblico, em que houve aproximadamente uns 400 anos que não houve nenhuma manifestação profética, que não se levantou nenhum profeta no decorrer de muitos anos. E é exatamente nesta plenitude dos tempos, quando neste cenário de capítulo 1 do Evangelho de João aparece um personagem chamado João Batista, que de repente aparece, meus irmãos, pregando pelos desertos, pregando o arrependimento, pregando, meus irmãos, e diz a Bíblia que ele veio preparar o caminho. Aleluia. João Batista, meus irmãos, veio e muitos haviam o confundido, perguntando se ele era Elias ou se ele era o Cristo. E então, logo no capítulo 1 de João, aparece este personagem, após, meus irmãos, 400 anos aproximadamente, em que não houve nenhuma mensagem, em que não houve nenhuma palavra, nenhuma profecia. Então havia uma expectativa, em Belém da Judeia havia expectativa, meus irmãos, de que o tempo já estava se cumprindo para que Jesus, para que o Messias viesse. E de repente aparece um homem, e classificado como sendo ali o último dos profetas, João Batista, pregando. E aí quando algum dos fariseus, meus irmãos, envia para perguntar a João Batista: é você o Cristo? É você Elias? E aí João Batista responde: não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Após, meus irmãos, muitos anos, e no tempo exato e no tempo determinado, João Batista aparece pregando arrependimento, e ele dizia que aquele que viria após ele era maior do que ele, alguém que ele não tinha e não era digno de desatar a sandália de seus pés.
E havia um cenário, e o ambiente era de uma expectativa muito grande, de que talvez Cristo aparecesse, estabelecesse o seu poderio, o seu reino, e libertasse ali os judeus, meus irmãos, do poder romano. E havia algumas cidades ali naquela região, e aparece, meus irmãos, a pessoa de Jesus, e o texto a qual nós aqui escolhemos, e que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos hoje, é falar a respeito deste Jesus que aparece em um momento crítico da história, mas a maneira como que Cristo e como Jesus surge na história narrada aqui por João, é uma forma diferente com que talvez eles estavam acostumados. E havia algumas cidades naquela região, e quando Jesus, após ser, meus irmãos, batizado por João, ali no Rio Jordão, e alguns ali, meus irmãos, já souberam que Jesus e que o Messias estava ali, e João, diz a Bíblia, que quando ele viu o Espírito descer, meus irmãos, sobre Jesus como uma pomba, e ele ali teve a certeza, então, que Jesus era aquele em que os profetas haviam profetizado e dito, e quando João veja, meus irmãos, o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! E João dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, para perdão dos pecados, mas esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Aleluia! João reconhecia o poderio de Jesus, mas observe, a maneira com que Jesus aparece no cenário, pastor Marcelo, é diferente com que talvez a expectativa deles. Talvez alguns, eu estou aqui conjecturando na história, imagine nós, quando nós estamos em uma expectativa muito grande de alguma coisa, e às vezes aquela expectativa não é como nós esperamos, e às vezes nós nos frustramos em algumas situações da vida. Por exemplo, um novo emprego, talvez uma mudança de país, nós criamos tantas expectativas e quando nós encaramos a realidade, nós percebemos, mas não era isso que eu estava pensando. E era exatamente este o cenário, e havia, meus irmãos, ali, quando Jesus aparece, e é o interessante, meus irmãos, que Jesus não precisou de décadas para cumprir o seu ministério. Jesus se preparou durante 30 anos, 3 décadas, para realizar um ministério extraordinário de apenas 3 anos. Aleluia. A Bíblia não registra esses 30 anos de Jesus. Obviamente, meus irmãos, apenas alguns relatos, e que a Bíblia nos fala que o menino crescia em estatura e em graça para com todos os homens. E eu quero crer que, meus irmãos, tanto a infância de Jesus, desde o seu nascimento, a sua adolescência, já quando Jesus estava diante ali dos doutores, falando a respeito do Senhor, e havia uma preparação, e quando Jesus aparece aos 30 anos de idade, estava ali, meus irmãos, o cenário preparado, pronto. João Batista batizando. Mas eu quero vos chamar a atenção hoje, não quero aqui falar, meus irmãos, de João Batista,
Não quero falar do ministério de João Batista, mas eu quero falar a respeito de um homem que é pouco falado. Eu acho que eu nunca ouvi, ou poucas vezes ouvi alguém falar de um homem chamado Natanael. Talvez algum dos irmãos já tenha ouvido ou estudado sobre este assunto, mas eu observo aqui um encontro que foi, meus irmãos, e que mudou a vida de um homem. Aleluia. E eu vejo na Bíblia que sempre quando, e os irmãos também podem ler os evangelhos e vão perceber que com poucas pessoas, Jesus teve um encontro pessoal. Obviamente, Jesus era seguido por uma grande multidão. Centenas de pessoas seguiam Jesus, e muitos deles não era porque ele era o Cristo, muitos deles não porque Jesus era o Messias, o esperado, mas muitos acompanhavam Jesus por aquilo que ele fazia, ou até mesmo pela popularidade, ou onde Jesus passava, a sua fama corria, ó, está passando aí Jesus, alguém que cura, alguém que multiplica pão. Então nós observamos que a grande maioria da multidão seguia Jesus pelos milagres, por aquilo que ele fazia. Isso é notório, só os irmãos lêem João capítulo 6. E que lá no final só restou apenas 12. E Jesus vira para eles e fala: vocês não querem ir também? Quando Jesus fala, ó, quem não comer minha carne, não tomar meu sangue, não tem parte comigo. E aí o discurso é extenso. Lê lá João capítulo 6. E nós observamos que nesta caminhada com Cristo, meus irmãos, nós encontramos pessoas de variados tipos. Existem aqueles que seguem a Jesus por aquilo que ele faz. Existem aqueles que seguem a Jesus pela sua fama, por aquilo que Jesus representa para ele. Mas o cenário aqui, meus irmãos, as pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, eu nunca vi na história bíblica alguém que teve um encontro, apenas uma simples conversa e voltou da mesma forma. Com exceção de Gadara. Os irmãos conhecem a história de Gadara ou dos gadarenos? Quando Jesus chega naquela região e realiza um grande milagre, uma grande libertação de um moço, de um rapaz que era possesso. E é pelo menos na história bíblica, não conheço talvez outra nos evangelhos, talvez o pastor Marcelo conhecer, pode me dizer ou dizer aos irmãos, mas foi a única região em que Jesus é expulso daquela cidade. Jesus chega, faz uma grande libertação, mas Jesus não era bem-vindo na cidade de Gadara. Só estou aqui, meus irmãos, introduzindo para que os irmãos vejam as pessoas que estiveram no encontro com Jesus pessoalmente. Então, na história dos evangelhos, aqui nesses livros de biografia e que trata a respeito de Jesus, pelo menos é a única cidade que eu vejo que Jesus não era bem-vindo ali. Quando Jesus liberta um jovem de possessões demoníacas, e ali os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e falam: porque vieste nos atormentar antes do tempo, e aí os demônios roga, implora para que eles fossem ali ou possuísse aquelas manadas de porcos enfim, os porcos caíram num penhasco, morreram, e aí vieram aquelas pessoas daquela cidade e expulsaram Jesus. Vai embora daqui, nós não te queremos aqui. Ora, irmãos, Jesus libertou um moço possesso, e pelo menos era a única região que eu vejo que Jesus não era bem-vindo. Mas não houve, meus irmãos, nos evangelhos nenhum relato, eu não vejo um outro relato em que as pessoas tiveram um encontro com Jesus e voltaram
da mesma maneira, ou permaneceram da mesma forma. Podemos ver aqui, meus irmãos, por exemplo, até mesmo já no versículo aqui, no capítulo que foi lido, 2 da leitura oficial, quando Jesus chega ali numa festa de casamento, e ali transforma água em vinho. Depois nós vamos, meus irmãos, ver outras passagens, outros textos em que Jesus cura alguém, a mulher de fluxo de sangue, a filha de Jairo, o centurião de Cafarnaum. Depois nós vamos encontrar, meus irmãos, também outros textos nos evangelhos. Por exemplo, Zaqueu, o publicano, e os publicanos, meus irmãos, eram aqueles que eram judeus, mas que trabalhavam para os romanos. Esses eram considerados como publicanos. E Jesus entra na casa de Zaqueu, e ali chega a salvação para a casa de Zaqueu. E tantos outros personagens, o paralítico de Betesda, em que ele ficou ali por, acho que 36 anos, 38 anos, ficou ali, meus irmãos, estava esperando que a água agitasse, mas Jesus chega para ele. Então eu não vejo na história, e havia também nos evangelhos a história de um homem paralítico que, meus irmãos, teve pessoas que carregaram ele e desceram pelo telhado ali em Cafarnaum, e Jesus cura todos. E a Bíblia é muito clara que Jesus curava todos. Então eu não vejo na história dos evangelhos nenhum personagem, nenhuma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus e que teve uma conversa, quando nós encontramos aqui já logo no capítulo 4, quando Jesus, meus irmãos, conversa com a mulher samaritana. E ali Jesus sabia já de toda a história daquela mulher. Aleluia. E aquela mulher descobre: eu vejo que o Senhor é um profeta. Aí quando Jesus fala: chama o teu marido e vem cá. Aleluia. Eu não vejo ninguém na história que teve, ou que Jesus foi ao encontro, ou que a pessoa fosse ao encontro e voltasse da mesma maneira. Então, só apenas alguns relatos das histórias dos evangelhos, de pessoas que teve, ou que Jesus teve um encontro, e nós vamos perceber que não foram com todas as pessoas que Jesus falou pessoalmente. Mas já logo no capítulo 1, meus irmãos, João Batista teve um encontro com Cristo. E aí quando Jesus, meus irmãos, fala que era necessário que ele fosse batizado por João Batista ele se acha que não era digno. E aí Jesus falou: não, João, me batiza porque é necessário que se cumpra as Escrituras. E aí depois desse episódio, Jesus começa a chamar, meus irmãos, os seus primeiros discípulos. E havia na cidade de Betsaida, a cidade de Betsaida era uma cidade da pesca, era uma cidade onde habitava pescadores. Era uma cidade, meus irmãos, que era considerada a cidade ou a casa da rede, né? Então era uma cidade povoada por pescadores. E Felipe, meus irmãos, é citado aqui juntamente com Natanael. Este homem que também a tradição nos diz, e pelo menos somente o Evangelho de João que fala sobre este nome, Natanael, mas a tradição nos diz que Natanael, meus irmãos, que foi na história poderia ser um dos discípulos de Jesus, nos outros evangelhos podendo ser citado como Bartolomeu, que foi um nome grego dado para se referir ao nome de, meus irmãos, de aramaico, né? Filho de Tolmai ou filho de Talmai. Então apenas a história nos diz que este Natanael, ele tinha esse nome, então talvez chamava Natanael Bartolomeu, e nos outros evangelhos é citado como Bartolomeu. Isso nós vamos perceber, que sempre quando há citação nos outros evangelhos de Filipe, vai falar de Filipe e Bartolomeu.
Então, apenas a história nos diz, algumas tradições nos diz que este Natanael aqui foi um dos discípulos, talvez não um dos 12, mas um dos 70 discípulos, quando Jesus ali comissiona 70 em Lucas capítulo 10. Mas a verdade é que este discípulo, este homem chamado Natanael, meus irmãos, teve um encontro pessoal com Jesus. E havia naquela região ali de Caná, naquelas regiões ali de Betsaida e de Caná, uma cidade chamada Nazaré. E era uma cidade, meus irmãos, que não era bem vista pelo povo judeu. Era uma cidade que não tinha uma boa fama, pelo menos os habitantes dali. Era uma cidade, a história nos diz que era uma cidade imoral. Era uma cidade, meus irmãos, que não tinha uma fama boa na sociedade. Obviamente, Nazaré era uma região em que era desprezada. Mas aqui no capítulo 1, meus irmãos, Jesus aparece e nós observamos aqui no Evangelho de João que Jesus é chamado de Jesus o Nazareno. De uma região, de uma cidade, de um lugar em que, meus irmãos, era desprezado, que ninguém gostaria de morar lá. Por exemplo, imagine uma cidade do Brasil, talvez uma cidade perigosa, uma região violenta, uma região imoral. Ninguém quer procurar um lugar que queira habitar, que talvez não seja um lugar bom. E Nazaré, meus irmãos, talvez, e a expectativa era muito grande, e aqui nós observamos nos versículos, se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver no versículo 45 do capítulo 1, quando Filipe chega para Natanael, diz assim o versículo 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aleluia. Fica claro aqui, meus irmãos, nesta expressão verbalizada por Filipe, que eles estavam então à procura. Aqui, meus irmãos, eles conheciam as Escrituras e sabiam que estava ali e era o tempo, então eles estavam procurando. Então, como já havia uma movimentação através de João Batista, então eles logo ficaram apercebidos, olha, então Jesus está chegando aí. O Cordeiro de Deus profetizado, e principalmente pelo profeta Isaías, Isaías sendo, o livro de Isaías, considerado sendo o evangelho do Antigo Testamento que mais vaticinou e que mais falou a respeito do Messias. Então eles estavam, vamos dizer, no nosso linguajar de hoje, estavam antenados, pastor Marcelo. Alguma coisa está acontecendo aí. O cenário, depois de 400 anos, está mudando. Então, a boa notícia, o evangelho, alguma coisa vai acontecer. Então, eles estavam procurando. E quando, de repente, Jesus começa a chamar, após o batismo ali de João, de ser batizado, Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos, aqui no versículo 35 do capítulo 1. E a verdade é que quando chama Filipe foi correndo para Natanael, e falou, olha, nós encontramos o Messias daquilo que está escrito na lei de Moisés. E aí nós vamos ver lá em Gênesis 3,15, Gênesis 49,10, Deuteronômio 18,18, Isaías 4,2, Isaías 7,14, Isaías 9,6. Tudo isso aí estava, meus irmãos, na lei, nos profetas. Então havia essa expectativa, e quando Filipe descobre que ali Jesus, após ser batizado, começa a chamar, então ele descobre, então aí está o Cordeiro de Deus. O Messias é chegado, nós encontramos, nós achamos. E aqui ele vai até Natanael e fala, nós achamos aquele, aleluia, de quem Moisés escreveu na lei. E aí Natanael, meus irmãos, talvez muitos podem, nesses textos aqui,
ter Natanael como alguém indelicado ao fazer essa resposta. Mas também a história nos diz, e a tradição nos diz, meus irmãos, que Natanael era alguém que era estudado nas Sagradas Escrituras. Nós vamos encontrar também nos evangelhos algumas árvores que eram, meus irmãos, peculiares do povo judeu. Por exemplo, a videira, a figueira, a oliveira, e o cenário aqui, a árvore era uma figueira. Pelo menos também na história, a figueira simbolizava segurança e prosperidade. A figueira, meus irmãos, também simbolizava um ambiente, um local em que ali os judeus poderiam ficar debaixo e que trazia tranquilidade e paz. E alguns textos no Antigo Testamento, como Miqueias, se não me engano, 4:4, Zacarias, em que eles ficavam debaixo da figueira para ter um lugar de descanso, também de meditação nas Escrituras. Miqueias 4:4, Zacarias 3:10. E a verdade é que antes que Filipe chegasse para Natanael, Natanael estava debaixo de uma figueira. E pesquisando um pouquinho sobre este episódio, também alguns historiadores, não podemos aqui afirmar, diz que Natanael estava debaixo da figueira, mas refletindo, meditando nas Escrituras a respeito deste tempo. Mas quando chega, meus irmãos, Filipe, para anunciar que o Cordeiro, que o Messias, daquilo que já dizia as Escrituras, havia chegado, talvez a expectativa de Natanael fosse de uma outra região, menos de Nazaré. O lugar improvável. Guarde essa palavra, o lugar improvável. Eu não costumo dar tema em mensagens, mas se eu fosse trazer um tema aqui para nós trabalharmos nesse texto, seria: o Senhor viu. Ainda essa semana, orando a Deus, me veio esta palavra, esse tema no meu coração: o Senhor viu. Glória a Deus. Aleluia. E quando Filipe chega, e ali aponta, olha, Jesus de Nazaré, o filho de José. Nazaré já era uma região conhecida pela sua fama ou pela sua má fama. E aí Natanael, meus irmãos, responde com toda a sinceridade. Não foi uma resposta, meus irmãos, que fosse ignorar, mas foi uma resposta real. E ali todo empolgado, Filipe disse: olha, achamos o Messias. Natanael poderia, meus irmãos, talvez com aquele entusiasmo de Filipe, ele poderia se alegrar. Não sei exatamente, talvez, o que Natanael estava pensando debaixo da figueira, mas a realidade é que a história nos diz que Natanael estava com um coração tranquilo e em paz. Talvez ao contrário de alguns que pode ler esse texto, imaginar que Natanael estava descansando ou estava ali parado no tempo sem fazer nada. Não, meus irmãos, Natanael estava com seu coração tranquilo e em paz. E é por isso que Jesus chega. E eu não vejo aqui Jesus interrogar ou Jesus conversar com outro discípulo a não ser Natanael. E aí quando Filipe fala, Jesus de Nazaré, filho de José, ele fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Daquele lugar improvável, Jesus vir de Nazaré? Que coisa boa vem de lá? Imagine uma pior região do mundo, ou da nossa cidade, ou do nosso país. E muitas vezes
nós ficamos ou classificamos de um lugar menos improvável que pode vir alguma coisa. Sempre a expectativa é de um lugar bom. Sempre a expectativa de nós recebermos alguma coisa boa. Por exemplo, quem vai se formar ou quem vai cursar uma faculdade não vai procurar uma faculdade não conhecida. Vai olhar as referências. Quem vai comprar um produto não vai querer um produto de qualquer jeito, vai querer um produto bom. E a verdade é que Nazaré era um lugar menos improvável que viesse o Salvador. Aleluia. Mas a questão aqui não é Nazaré. A questão aqui foi o diálogo que mudou a vida de Natanael. Aleluia. Talvez na mentalidade daquele discípulo, seja Natanael, ou seja, fosse ele Bartolomeu, a realidade é que aquele discurso e daquela pouca conversa que Jesus teve com ele mudou toda a história. E desse homem, meus irmãos, que estava debaixo da figueira e que no seu coração, no seu pensamento, talvez Cristo não viesse de Nazaré, de um lugar que era improvável que viesse o Messias, o esperado de todas as gerações passadas. Imagine, pastor Marcelo, estamos aqui, por exemplo, ou imagine nós nesse cenário, aguardando o Messias, por exemplo, nós que aqui estamos no Japão, poderemos imaginar que Jesus viesse de uma cidade importante, de uma cidade conhecida por se tratar de alguém profetizado nas Sagradas Escrituras. Não poderia vir Jesus de outro lugar. Não é possível ser de Nazaré, de uma cidade imoral, de uma cidade que tem má fama. Aleluia. E o que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Jesus aparece para nós de um lugar em que nós menos esperamos. Talvez de um lugar em que nós, meus irmãos, não damos crédito. Ou talvez de alguém em que nós muitas vezes não temos por referência, mas é de lá que pode vir a nossa salvação. É de um lugar, meus irmãos, em que nós menos esperamos, dali não poderia vir de outro lugar. Jesus não poderia ter aparecido ali, por exemplo, de Betsaida ou de outra região. Mas Jesus, meus irmãos, é conhecido como Jesus o Nazareno. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré. De um local em que as pessoas menos acreditavam. Aleluia. E muitas vezes no nosso pensamento imaginamos que Jesus, meus irmãos, trazendo aplicação para o nosso tempo, às vezes você está esperando ou alguma experiência, ou a manifestação de Jesus, ou a aparição de Jesus de algum lugar. Talvez, não, eu vou esperar que venha o congresso, ou eu vou esperar que venha o aniversário da igreja, não, eu vou esperar ir em Moca. Jesus está aqui hoje em Josso. Aleluia. Jesus está aqui hoje em Josso, e se você crê, aleluia, você pode ver a glória do Senhor. Jesus está presente aqui, não é necessário que nós façamos um evento grande em uma cidade grande, mas Jesus pode estar, aleluia, Jesus está aqui presente. Jesus pode estar contigo lá na sua fábrica, naquela sessão em que você é afligido, e você fala, não, mas Jesus está aqui. Sabe, naquele chefe seu chato, Jesus pode estar ali. Do lugar improvável que você pensa, mas Jesus, será que está aqui nessa fábrica onde só tem idólatra, onde só tem... Aleluia. E Natanael fala, mas pode vir alguma coisa boa dali? Será que Jesus pode aparecer aqui? Não é possível, o Messias, o profetizado, principalmente pelo Isaías, vai vir daqui dessa região, que ninguém dá nada para essa região. E a realidade é, meus irmãos, que enquanto Natanael estava ali debaixo da figueira, mesmo antes de Filipe chegar, meus irmãos, quando Jesus chega para Natanael, já logo fala, olha, aqui está um verdadeiro israelita. Aleluia, em que não há dolo. Aqui está um verdadeiro israelita, alguém que é sincero.
Com certeza o coração de Natanael estava tranquilo. Isso faz uma alusão, meus irmãos, de Mateus capítulo 5, quando fala que os limpos e puros de coração verão a Deus. Naquele pouco diálogo em que Jesus tem com Natanael, meus irmãos, mudou toda a sua história de vida. Mudou todo o cenário. Aleluia. E nós observamos aqui, meus irmãos, que Natanael ficou admirado, mas de onde você me conhece? Aleluia. Na sua caminhada de fé, você já fez essa pergunta? Irmãos, às vezes, pastor Marcelo, a gente fica esperando Jesus, ou ficamos esperando alguma coisa do Senhor, a gente já fica logo imaginando Jesus aparecendo nas suas vestes resplandecentes. Ou a gente fica esperando o anjo, né? Tem muita gente que fica esperando anjo para lá e para cá. É anjo aqui, é anjo lá colar. Tem gente que fica atrás de anjo, né? Acho que aqui em Josso não tem, talvez lá para o Surugashima possa ter. E às vezes nós ficamos imaginando que Jesus vai aparecer no seu resplendor, ou como no Monte da Transfiguração, e ali Jesus transfigura-se. E aí, de repente, meus irmãos, Jesus aparece como filho de José. A Bíblia diz também que nem seus irmãos criam nele, e falava direto para Jesus, manifesta-te ao mundo. Se você é o Cristo, se é o Messias, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus falavam isso para ele. Porque a Bíblia deixa claro, nem seus irmãos criam nele. E aí Jesus aparece, de repente, para Natanael, e aí, meus irmãos, é o texto que nós lemos aqui. Aleluia. O relógio corre depressa, né? Mas nós vamos prosseguir. Versículo 48, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu. Aleluia. Glórias a Deus. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu. Aleluia. Aqui ele descobre, meus irmãos, que esse Jesus de Nazaré, dessa cidade imoral, não pode ser o Messias. Como é que ele sabe, aleluia, de onde ele me conhece por chamar pelo nome? Pelo menos no texto aqui, eu não vejo ninguém falar para Jesus que naquele primeiro diálogo alguém fala, só, isso aí é Natanael, isso aqui é Bartolomeu. Não vi. Mas quando Jesus fala, eu te vi, antes que Filipe te chamasse, aleluia, o Senhor viu a Natanael. E após esse encontro, meus irmãos, Natanael descobre que realmente, olha, desse lugarzinho que era menos improvável, não, realmente tu és. E olha, meus irmãos, aqui a confissão, no versículo 49, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi. Essa expressão Rabi, meus irmãos, era uma expressão usada pelos judeus para se referir a alguém que era mestre. Alguém que, meus irmãos, era conhecedor da lei, era um mestre em Israel. E olha como Natanael responde a Jesus, usando, meus irmãos, a mais alta nomenclatura para alguém que era mestre, que era conhecedor. Ele responde, Rabi, aleluia, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E disse-lhe, aí Jesus fala para ele, Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Só esta conversa bastou. Só o fato de Jesus ter revelado, meus irmãos, que já tinha visto Natanael antes que Filipe o chamasse. Aleluia, com certeza Jesus conhecia, meus irmãos, a tranquilidade e a esperança, aleluia, que representava a figueira, a segurança que Natanael tinha que o Messias viria a qualquer momento, porque o cenário era de espera, e quando ele tem uma conversa com Jesus, ele fala, tu és o Filho de Deus, aleluia, tu és o Rei de Israel, o esperado.
Aleluia, e Natanael creu, meus irmãos, simplesmente pelo fato de Jesus ter falado, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia, quem que falou para Jesus que Natanael estava debaixo da figueira? Foi Filipe? Não. Aleluia. Por isso a temática dessa reflexão hoje é o Senhor viu. Ele descobre então que Jesus era o Messias. E aí Jesus pergunta para ele, olha, só pelo fato de eu ter dito para você que eu vi você debaixo da figueira, você crê? E aí o texto conclui dizendo, na verdade vos digo, observe que agora a conversa foi com todos. Na realidade, Jesus aqui, meus irmãos, faz uma menção específica que Natanael iria viver, mas declara a todos. E ele diz, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia. Após esse encontro de Natanael com Jesus, aleluia, mudou a sua visão de Nazaré. Mudou, aleluia, talvez a expectativa, meus irmãos, de Natanael e dos demais discípulos que foram selecionados por Jesus. Detalhe, Jesus não foi chamando quem estava ocioso, sem fazer nada. Vem aqui, me segue. Tinha alguém lá, não estou sem fazer nada mesmo, eu estou free, né? Estou sem fazer nada. Não, vem aqui, vem, me segue. Não, Jesus chama quem trabalha. Jesus não tem compromisso com ociosos, Jesus chama quem trabalha. Quando Jesus, aleluia, lá na vocação de Mateus, quando Jesus chama Mateus, ele estava onde? Na alfândega, trabalhando. Quando Jesus chama outros discípulos, estavam lá limpando, lavando redes. Essa história de que, estou sem fazer nada, eu vou fazer obras de Deus. Isso é conversa fiada, irmãos. Jesus chama quem trabalha. E quanto mais ensogatinho você está, é onde que Jesus vai aparecer para você. No momento de auge, talvez você, não, eu preciso do Zanguiô, pastor Marcelo, eu preciso, porque está em Sogaxi, vou ganhar um dinheirinho extra. Jesus pode aparecer na tua sessão, aleluia, e dizer, vem e segue-me, aleluia. Jesus chama no momento em que você está mais bem profissionalmente, aleluia. E quando Jesus aparece, meus irmãos, o cenário muda. Toda a história muda. Mas o interessante aqui é que Jesus viu, meus irmãos, Natanael. O Senhor viu o coração deste homem, ainda debaixo da figueira. E na tradição nos diz, meus irmãos, que quem ficava debaixo ali da figueira, que estava em um momento, em um processo de reflexão das Sagradas Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus aparece quando você está preocupado e quando a palavra de Deus, aleluia, ela é a primazia do seu coração. Quando você está preocupado em dedicar-se, aleluia, em buscar a presença do Senhor. E quando a palavra de Deus está dentro de você, quando você está refletindo nas coisas do Senhor. Aleluia. Você crê que Jesus está aqui hoje? Você crê que Jesus hoje pode mudar a sua história ou você não crê nisso? Todos os milagres, todos que Jesus realizou, todos eles, Jesus, meus irmãos, realizou mediante a fé daqueles que o receberam. Pode ter certeza que a expressão de Jesus foi, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E Jesus não tem problema no negócio com fama, né? Hoje em dia a gente está na rede social, a gente faz um clique aqui, outro ali, mas Jesus fala, eu curei, mas não fala para ninguém, olha, vá apresenta a sua oferta lá, mas não fala. E a Bíblia diz, quanto mais Jesus proibia, mais a sua fama corria. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quanto mais Jesus procurava, e o interessante, pastor Marcelo, que nas grandes realizações que Jesus fazia,
nos grandes milagres, e isso é notório, por exemplo, na multiplicação dos pães. Quando Jesus fazia grandes realizações, para onde ele ia? Alguns irmãos sabem. A Bíblia diz que Jesus ia para um lugar deserto orar. Eu aprendo uma grande lição com Jesus, meus irmãos. Depois de grandes realizações, Jesus ia para um lugar deserto. Jesus não ia atrás dos holofotes, ele ia, meus irmãos, para um lugar deserto a orar, a buscar ao Senhor. Que nós aprendamos com Jesus, meus irmãos, quando nós recebemos de Deus alguma coisa maravilhosa, ou quando Deus opera grandes coisas através das nossas vidas, nós devemos, meus irmãos, estar em um lugar secreto com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas o Senhor viu a Natanael. Quando Natanael tem essa conversa com Jesus, ele percebe que é profunda. Não muito distante, capítulo 4, eu mencionei aqui no início, quando Jesus também conversa com uma mulher samaritana. Já era um problema de gerações passadas entre judeus e samaritanos, enfim. Mas Jesus pede água para aquela mulher e fala, dá um pouquinho dessa água. Mas como é que pode, o senhor sendo judeu e eu samaritano? E Jesus fala, mulher, se tu souberas o dom de Deus e quem é que te pede água. Aleluia. Irmãos, quantas vezes Jesus está ao nosso lado e a gente nem percebe? Você crê que Jesus pode ter tido um encontro contigo no seu caixá essa semana? Aleluia. Às vezes a gente não sabe. Os nossos olhos estão tão fechados, pastor Marcelo. Muitas vezes o nosso pensamento, o nosso cenário da nossa mente está tão, meus irmãos, distante da Bíblia, que nós ficamos tão preocupados em cumprir a nossa jornada de trabalho e se esquecemos, e nosso coração, pastor Marcelo, muitos dos nossos corações, está como o coração de Marta, atarefada. Mas trabalhar, se ocupar com os trabalhos, não é um erro, não é um mal. O coração de muitos crentes, às vezes Jesus está no ambiente, Jesus está no local onde nós estamos, mas a nossa preocupação está na circunstância e a nossa atenção está no serviço, e se nós não tomarmos o cuidado, Jesus está à nossa frente e a nossa atenção está em outro lugar. Aleluia. Que o teu coração esteja hoje na presença de Deus. Que o teu coração hoje seja semelhante ao coração de Maria. Maria sabia, meus irmãos, que teria que ajudar a sua irmã Marta, mas ela sabia que era melhor, aleluia, deixar as coisas terrenas por um momento e estar de frente com o Mestre, porque não era na casa de todo mundo que Jesus ia. Mas Jesus estava na casa de Marta e Maria. Jesus hoje está na casa. Jesus hoje está aqui. Aleluia. Como é que está o teu coração? O coração de Natanael estava tranquilo, estava em paz. Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está aqui hoje. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui hoje, se você é capaz de sentir o Senhor. Isso aqui não é palavra mágica, não é palavra de efeito, só disso não, é palavra de Deus. Ele está aqui hoje. A Bíblia diz, se você creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Aleluia, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver fé hoje, um milagre pode acontecer. Se você tiver fé hoje, no momento da ceia, Jesus pode mudar a tua história. Vai depender se você crer. Teve um homem na Bíblia
que o seu filho também era endemoniado. Ninguém podia conter esse jovem. Mas era um homem incrédulo. Aleluia. E os discípulos não pôde expulsar os demônios. Esse homem rogou para os discípulos. Jesus condenou essa ação dos discípulos também. E os discípulos depois foram perguntar para Jesus, por que a gente não pôde expulsar? Aí Jesus falou, essa caça de demônios não sai senão pelo jejum e oração. Tem muito crente, pastor Marcelo, que quer ser igual o Simão, mágico, lá em Atos dos Apóstolos, acha que o poder de Deus é adquirido por dinheiro, alguma coisa. E quando foi tentar intervir, Pedro descobre que aquele homem estava com seu coração distante, estava em fel de amargura. E tem crente que cai nessas falácias, palavras de efeito, aqui, ali, a chave aqui, acolá. Irmãos, fiquemos com a Bíblia. A palavra de Deus é suficiente para transformar. Aleluia, a palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. À medida com que eu estou ministrando, o Senhor está me transformando, o Senhor está falando ao meu coração. À medida que a palavra está sendo, aleluia, pregada, o Senhor pode estar curando a tua alma. Aleluia, o Senhor pode estar mudando a tua história. Tudo vai depender se você crer. E aí quando aquele homem fala, Senhor, ajuda, porque os seus discípulos não pôde ajudar. Roguei aos discípulos e eles não puderam ajudar. Talvez eles estavam com o coração invejosos, porque só Pedro, Tiago e João tinham subido no Monte da Transfiguração e viram Jesus ali se transfigurar e os demais ficaram com a multidão. Só a gente lê lá em Marcos. Talvez eles ficaram meio, mas por que só Pedro, Tiago e João? Aí ficaram nessa e acabou que não pôde nem expulsar o demônio. Aliás, os discípulos não eram muito de orar, não. Não gostavam muito, não. Mas depois que Jesus foi, comissionou eles, lá em Atos capítulo 2, depois que eles receberam a descida, aí sim, o negócio ficou bom. Mas Jesus disse, não gostava muito de orar, não. Mas a verdade é que, meus irmãos, aleluia. Aí quando aquele homem desesperado, Senhor, ajuda. E ele fala, ajuda a minha incredulidade. Jesus também não é coitadinho, não. Jesus, ele chega para Jesus já com um ar de descrença. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. E Jesus responde à altura também. Fica aí que Jesus é coitadinho, não, irmãos. Fica, não, vem aqui, não, eu vou fazer. Não. Jesus fala, se tu puderes crer, tudo é possível que crer. A tua bênção, o teu milagre é o tamanho da tua fé. Fala, não, hoje não pode acontecer nada, não. Hoje é só mais uma ceia. É lá em Deus, estamos acostumados. Jesus hoje pode abrir uma grande porta. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Talvez se a tua fé é pouquinho, ou se você não tiver fé, aqui está o autor e consumador da fé, aleluia. Nós não estamos aqui brincando, meus irmãos, de ceia, nós não estamos brincando de igrejinha, nós estamos aqui cumprindo a ordenança, sabendo que Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.